Isaías 61, no versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: de maneira profética, Isaías falou a respeito do ministério salvífico do Senhor Jesus, quando ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei uma aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Pai querido, nós cremos que esta palavra não é apenas para o povo de Israel, mas essa palavra chega até os nossos dias e também chega, ó Deus, dentro das nossas casas. Eu creio, ó Deus, que esse é o teu desejo: salvação, cura, libertação, vidas abençoadas em todos os sentidos. Senão o Senhor Jesus não teria dito: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, Pai, nesta noite, quando nós estivermos levantando os nossos projetos na área de família, que nós possamos lembrar dessa promessa que nos foi feita através do profeta Isaías, para que ela continue valendo e funcionando sobre as nossas vidas, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Você pode tomar, querido, o seu lugar. Imagina um Deus que faz um projeto e que ele entrega esse projeto a alguns homens e diz para eles assim: olha, avisa o meu povo que eu tenho algo para realizar nas suas vidas. Eu quero alcançá-los, eu quero abençoá-los. E Deus começa esse projeto com uma família, transforma essa família numa nação, e depois diz que seriam famílias de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas e nações. O Senhor estaria alcançando cada família, porque esse é o desejo de Deus. O que Deus quer para o seu povo não é algo instantâneo, não é algo passageiro. E tudo que você faz que é duradouro, não é também uma coisa que se faz da noite para o dia. Nós estamos, por exemplo, nessa semana do projeto de vida. Alguém poderia pensar: a semana do projeto de vida vai resolver todos os meus problemas lá em casa. Eu vou dizer para você que não é esse o projeto. O projeto é que nós não deixemos de orar. O projeto é que nós não deixemos de buscar ao Senhor. Porque quando nós não temos motivos, nós não temos alvos, nós não estamos ligados no desejo de Deus para a nossa vida, a gente tende a se afastar desse projeto de Deus. Então, quando eu digo: irmãos, vamos parar uma semana, vamos buscar a Deus, vamos orar, não é uma varinha de condão, não é um passe de mágica, não é um trabalho de expressão religiosa, mas é um desejo de buscarmos ao Senhor nosso Deus e de fazermos isso
permanentemente, né? Não somente na semana do projeto de vida, mas em todo momento que nós tivermos condições de fazê-lo. Um projeto que começa com boas novas de salvação e que vai permeando todas as áreas do nosso viver. Você vê que a palavra do profeta Isaías aqui, ele diz: eis que eu, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ou seja, o que ele estava dizendo? Eu estou trazendo para o povo de Israel as boas novas que os quebrantados vão ouvir, que os quebrantados vão aproveitar, e cujo resultado, aí ele começa a falar todas as áreas em que essas boas novas estariam atingindo a vida do povo de Israel. Não é um projeto, querido, definido apenas em uma semana, não é. Nós estamos agora, por exemplo, na terceira semana desse ano, que a gente está separando a cada 3 meses essas 5 noites. E por que a gente faz isso? Né? É para dar sorte? Não, amados, não. Na verdade, a gente tem que fazer isso sempre. Mas como a gente não tem condição de fazer direto, porque nós temos, né, outras coisas também para fazer, tão importantes quanto estarmos aqui, né? Inclusive a própria obra de Deus, os encontros dos ministérios, né, a edificação, o estudo da palavra, tudo acontece nessa igreja. Mas quando chega nessa semana do projeto, a gente para os ensaios, os encontros, as reuniões, né, para que a gente possa priorizar esse momento que nós estamos passando aqui. Então, é uma forma de dizer assim: é importante que nós continuemos buscando ao Senhor, mas acreditando que aquilo que a palavra de Deus diz em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Ou seja, é uma caminhada, não é apenas uma semana, né? Vamos lá porque vai dar sorte. Não, não é isso. Eu quero desmistificar isso dentro do teu coração. Se você tem essa coisa de que, não, algumas igrejas dizem assim, não falta não, porque senão quebra a corrente. Amado, não tem corrente nessa história, né? Na verdade, as correntes foram quebradas, os grilhões foram despedaçados. Tem sim um desejo constante da nossa parte de nós buscarmos ao Senhor nosso Deus, ou seja, de acumularmos, né, oração sobre oração, de gastarmos tempo na presença do Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui nessa semana do projeto de vida, né? Por isso, essa também deve ser uma semana de concerto com Deus. Eu tenho falado isso para a igreja. Não adianta a gente buscar a Deus dizendo: Senhor, abençoa a minha casa. E Deus diz assim: é tudo que eu quero fazer, tá? O problema é que você está pisando na bola. O problema é que você está fazendo umas coisas que está atrapalhando o meu agir na sua vida e na vida da sua família, tá? Então essa também é uma semana para a gente perguntar para Deus a pergunta que Davi fazia de vez em quando: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, como é que eu estou como marido? Como é que eu estou agindo como pai? Será, Senhor, que eu estou sendo uma boa esposa, uma boa mãe? Será que eu não estou colaborando, como diz a tua palavra, que a mulher insensata, né, ela destrói a sua própria casa, o seu próprio casamento? Será que eu não estou em algumas coisas sendo insensata? Eu estou dificultando o agir de Deus, né? Então essa também é uma semana para a gente fazer reparos, né? De vez em quando o navio ele tem que ir para o dique, né? E aquela parte da água do navio que nunca aparece, porque ela está sempre debaixo d'água, ela é levantada para que se possa ver todo o casco do navio. E aí o que vai fazer? Eles vão raspar, vão esmerilhar, vão limpar, vão tornar a dar uma tinta de boa qualidade ali, que aguenta sal, que aguenta mar, para que o navio continue navegando seguramente por mais algum tempo. Eu entendo essa semana do projeto de vida como um momento em que a igreja vai para o dique, né? O momento em que a igreja tira do mar aquela parte que normalmente a gente não tem tempo para ver quando está navegando. E aí quando você vem e coloca diante de Deus e você começa a perguntar para Deus, você sabe que Deus responde, né? Ele fala. Essas mensagens que a gente ouve na semana do projeto de vida,
é uma forma de Deus dizer assim: olha, é aqui que está precisando mexer, é aqui que não está dando certo, é aqui que eu quero que você faça quebrante o teu coração e faça uma mudança no teu coração, né? Então, é uma semana para a gente perguntar isso para Deus, porque nós corremos o risco, querido, de nos desviarmos do verdadeiro caminho de Deus, achando que está tudo bem. Todo mundo que um dia sai da presença de Deus, ele não sai porque ele fez plano para sair, né? Eu vou fazer um projeto aqui essa semana, né? Aproveitando que nós estamos na semana do projeto de vida, e eu vou fazer um projeto para me afastar de Deus. Ninguém faz isso. Todo mundo faz projeto para estar na presença de Deus, para estar em comunhão com Deus, para estar em comunhão com a igreja, para melhorar a sua família, né? Ninguém faz projeto diferente disso. O problema, irmãos, é que a gente vai tomando algumas decisões que não são as melhores, né? A gente vai percorrendo alguns caminhos que não era para a gente percorrer. A gente vai tomando uns atalhos na nossa vida, né? Achando que a gente vai chegar mais rápido em algum ponto. Eu acredito que você já tenha vivido uma experiência assim na sua vida. Você pegou um atalho e acreditou que por ali você ia chegar mais rápido. E aí você quebrou a cara. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu peguei alguns atalhos, né? E esses atalhos, normalmente, eles trazem algumas surpresas que a gente não queria passar por elas. Então, quando a gente vem para uma semana dessa, a gente vem para: Senhor, onde é que foi que eu perdi a caminhada, né? Por quê? A Bíblia manda a gente fazer o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, né? Lembra onde você caiu e volta o quê? À prática das primeiras obras. E às vezes, quando você tem esse arrependimento, a palavra de Deus no teu coração é: volta ao ponto onde você caiu. Foi naquele dia que eu não fui muito sábio em relação à minha esposa. Foi naquele dia em que eu pensei de forma egoísta, esquecendo que eu não posso pensar assim, porque eu tenho uma família. Foi naquele dia em que eu achei que estava fazendo um grande negócio. Eu esqueci de perguntar para Deus se essa era a vontade dele para a minha vida. Então, irmãos, às vezes uma semana como essa, Deus nos indica o ponto. Onde foi que a gente caiu? Onde foi que a coisa começou a desandar? Talvez você tenha que procurar alguém depois dessa semana, ou ainda nessa semana, para você pedir perdão a alguém. Se o Espírito Santo de Deus está te impulsionando, né, te dirigindo a fazer isso, vou te dar um conselho de amigo: faça. Porque se o Espírito Santo está dizendo assim, mas aí você vai dizer: mas o errado não sou eu. A gente nunca acha que erra, né? E aí a gente quer justificar com Deus e dizer: Senhor, mas afinal de contas, erraram comigo. Mas se o Espírito Santo está te induzindo a se humilhar, se quebrantar, procurar a pessoa, abrir o teu coração e, se necessário, pedir perdão até do que você não fez, faça. Sabe por quê? Porque essa é uma semana para a gente colocar a nossa vida diante de Deus e fazer uma correção no nosso GPS. Muitos cristãos perdem o seu caminho com Deus porque deixam de consultar o GPS de Deus. Eu não sei que você já teve uma brilhante ideia quando você estava usando o GPS. O GPS mandou você fazer um negócio, você fala: não vou fazer isso aqui não, porque eu sei um caminho melhor. Aí você vai, né? Só que o GPS é que estava certo. Às vezes você ia para um lugar mais longe, mas você ia chegar mais rápido. E aí você tentou fazer o teu caminho e deu de cara com um engarrafamento provocado por um grande acidente. Amados, o problema é que a gente acha que o GPS de Deus está com defeito, o nosso é que está funcionando melhor. E numa semana como essa, é para dizer assim: Senhor, eu quero aferir o meu GPS pelo teu GPS. Eu quero aferir o meu coração pela tua vontade. E aí, numa semana como essa, palavras que vão ser ministradas aqui, fora a ação direta do Espírito Santo de Deus,
quando você está em oração na casa de Deus, vão fazer com que você retome o caminho que você nunca deveria ter deixado. Deus, Ele quer mudar a nossa vida por completo. E aí você vê aí em Isaías 61:3, ele diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, né? O tempo que a gente está vivendo hoje, amados, a igreja vive um tempo de muita tristeza, de muita angústia, de muitas ansiedades, preocupações, né? Medos, que vão gerando uma série de problemas na nossa vida, no nosso coração. A palavra que eu tenho para entregar para a igreja hoje é que Deus quer trocar a tua tristeza por alegria. Deus quer trocar o teu medo por uma fé inabalável na provisão de Deus sobre a sua vida. Deus quer tirar a angústia que hoje às vezes te faz perder o sono à noite, pelo sono dos justos, e você poder falar como Davi: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu vejo hoje que muitas pessoas cristãs, servos de Deus, estão andando atribulados, né, angustiados. E aí, quando a gente anda assim, começa a dar problema. O primeiro lugar que dá problema é na família, né? Porque às vezes no ambiente de trabalho você ainda disfarça, mas em casa não. Seus filhos viram o seu para-raio, seu cônjuge vira o seu para-raio, e as coisas começam a desandar dentro de casa. Sabe por quê? Ansiedade, angústia, medo, dúvidas, coisas que a gente não pode ficar carregando no nosso coração. Deus está dizendo aqui: eu vou tirar o luto e vou colocar uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. E quando a gente entra nesse lugar e começa a louvar a Deus, e você sinta a plena liberdade do Senhor, a alegria do Senhor venha sobre a sua vida, e Deus comece a mudar essas coisas no teu coração, né? Deus quer que edifiquemos, né, o que foi destruído. Amados, a gente vem para a igreja, muitos de nós, né, quando chegamos à casa de Deus, nossas famílias, a gente vem de um histórico de destruição, né? Alguns chegam aqui já com o primeiro casamento destruído, sem condição de reavê-lo, até porque a outra pessoa também já está casada com outra pessoa. Há cristãos que, quando vêm, traz um histórico da vida dos pais, né? Essa semana eu estava conversando com um irmão sobre isso. A gente é muito aquilo que a gente recebe dos nossos pais, né? A educação, o estilo de vida, as experiências positivas e negativas vêm através do histórico dos nossos pais. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui, Isaías está dizendo, que Deus quer mudar isso. Deus quer edificar os lugares antigamente assolados, restaurar os de antes destruídos e renovar as cidades arruinadas. Agora presta atenção: destruídas de geração em geração. Gerações inteiras de famílias destruídas. Não são poucos irmãos que dizem assim: lá em casa parece uma coisa, assim, uma praga, né? Porque todos os meus irmãos se separaram, meus pais também se separaram, e eu estou tentando não me separar, mas parece que não vou conseguir, porque acontecem coisas que fogem ao meu controle. E eu vejo que quando Jesus entra, irmãos, começa a mudar essa história na nossa vida. E aquilo que o diabo ia fazer para separar o casal, a presença de Deus na vida do casal vai tornar inócuo o veneno das trevas para separar a vida desse casal. Então, amados, quando a gente vem para uma semana como essa, a gente vem para dizer: Senhor, eu creio nessa palavra, que as cidades que foram destruídas e arruinadas de geração em geração podem ser refeitas na minha vida.
E Deus quer fazer com que as circunstâncias da vida cooperem ao nosso favor, usando até mesmo estranhos para nos abençoar. O que Deus quer dizer com esse texto aqui do versículo 5 de Isaías 61? Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. O que Deus quis dizer para Israel e para nós? Amados, as coisas que nos acontecem, as circunstâncias diárias, né, que a gente vive, são coisas que a gente não sabe. Ninguém sabe o que vai viver amanhã. Ninguém tem ideia dos pormenores do que vai acontecer no dia de amanhã na nossa vida. Tanto de bom quanto de ruim. Tanto de coisa alegre quanto de coisa difícil, que às vezes vem para entristecer o nosso coração. Só que Deus está dizendo que eu vou usar essas coisas que vocês não conhecem. Porque quem é um estranho? O estranho é uma pessoa que a gente não conhece, não sabe quem é. Eu vou usar essas coisas estranhas para abençoar a vida de vocês. Por isso Paulo falou com aquela certeza inabalável, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está debaixo do propósito de Deus, você está debaixo dessa palavra aqui de Isaías 61. As boas novas de salvação. Ou seja, não importa se o que vai vir é notícia ruim, não importa se o inesperado vem para tentar tirar a tua paz, a tua tristeza. Você sabe que Deus usa pessoas que você nunca viu para te abençoar? Irmãos, é assim, é desse jeito. Eu tenho visto ao longo da minha vida que algumas coisas que Deus fez na minha vida para me abençoar foi através de pessoas que eu nunca vi, de pessoas que não tinham motivo nenhum para fazer aquilo para mim, mas que Deus usou de maneira sobrenatural, até mesmo quando alguma coisa parecia que estava dando errado, porque Deus é assim, quando Ele quer abençoar o seu povo, até o que tinha tudo para dar errado, Deus usa para dar certo. E aí você fala assim, bem-aventurado aquela situação difícil, que eu não queria passar por ela, não fiz planos para passar por ela. Bem-aventurado aquele drama que eu vivi, porque foi através daquele drama, daquela situação difícil, que Deus operou, que está operando agora na minha vida. Às vezes é um milagre, às vezes é a salvação de um ente querido seu, por quem você tem orado, né? Às vezes a gente ora por alguém para Deus salvar. Aí acontece uma coisa difícil na vida dessa pessoa. A gente ama, né? A gente não quer que essa pessoa passe por necessidade, por problema, né? Principalmente quando é família, filho, né? Esposa, a gente não quer isso. Irmão, irmã, nosso pai, nossa mãe, a gente quer sempre o melhor. Mas a gente estava lá em oração dizendo, Deus salva, Senhor, transforma esse coração. Aí Deus bota a mão e acontece uma aparente tragédia, tá? E daquela aparente tragédia, Deus realiza um milagre, e daquele milagre uma salvação. E aí você diz, não tem jeito, a gente pensa que sabe, mas na verdade quem sabe é o Senhor. E Deus, Ele quer nos transformar, né, numa coisa melhor que podia ser, a honra de nós sermos chamados, não apenas mas uma nação de sacerdotes. Deus fala assim, olha, os vossos lavradores e os vossos vinhateiros serão os estrangeiros. Vocês eu vou separar, para que vocês sejam chamados de sacerdotes do Senhor, e vos chamarão de ministros de nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu fico pensando, como é que Deus prepara, né? Algo que vai além da nossa capacidade humana de entender, de perceber. Porque quando você falava para o povo de Israel em sacerdócio, né, era um grupo muito seleto, da tribo, né, de Levi, se tiravam os sacerdotes de Israel, mas não era só sacerdotes. Da tribo de Levi vinha todo tipo de profissional que cuidava da casa do Senhor. Não era só o sacerdote, né? Quem limpava, quem zelava pelo funcionamento, os porteiros, os músicos, né? Tudo vinha da tribo de Levi. E da tribo de Levi, uma pequena quantidade, muito pequena, se tornavam em sacerdotes. Agora você imagina,
Deus disse que nós seríamos uma nação de sacerdotes. Não mais um sacerdote, meia dúzia, mas uma nação de sacerdotes. Você é sacerdote do Senhor dentro da sua casa. Você é sacerdote do Senhor lá no seu ambiente de trabalho. Você é sacerdote do Senhor no meio da sua parentela. Sabe quando a família se reúne assim no final do ano, Natal, Ano Novo, né? Tem gente que viaja, vai para casa de familiares que estão longe. Eu sempre, quando o irmão me procura e diz assim, bispo, eu vou viajar, eu vou lá para a minha cidade, eu vou lá visitar os meus parentes que há um tempo eu não vejo. Eu sempre digo para esse irmão e para essa irmã, olha, você é um sacerdote do Senhor. Você está indo para lá, mas você é um instrumento nas mãos de Deus. Não se esqueça disso. Essa visita não pode ser apenas social. Ela não pode ser apenas humana, de parente, né? Ela tem que ser uma visita de um sacerdote do Senhor que vai visitar aquela casa, aquela família. E quando a pessoa vai nesse intuito, com esse direcionamento, chega lá, irmãos, acontece de tudo, né? E às vezes até a família que não tem contato com Deus termina pedindo oração. Antes de você ir embora, você podia orar por nós, né? Então, amados, eu vejo que esse é o desejo de Deus, que nós entendamos que nós somos chamados para exercer esse sacerdócio. E, por último, eu quero falar sobre a palavra profética de Isaías, né? Onde é um recado direto para a minha e para a sua família, no versículo 9 do capítulo 61 de Isaías. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Qual é a tua credencial como crente? A minha credencial como crente é que eu sou membro da Igreja Nova Vida de Culubandê. Não é essa que eu estou falando. A tua credencial como crente é que você faz parte da família bendita do Senhor. Gente que tem a bênção de Deus como um sinal na sua vida. O fato de que seríamos reconhecidos como família bendita do Senhor, né? Esse é o desejo de Deus para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Você não pode ser reconhecido como, aquele ali é um crente de meia tigela, né? Aquela lá é uma crente linguaruda. Coisa horrível isso, né? Não, você precisa ser reconhecido como família bendita do Senhor. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus quer que você tenha esse selo na sua vida, ao ponto das pessoas reconhecerem isso e dizer, olha, você é uma pessoa especial. Que os teus parentes possam fazer diferença entre o tempo que te conheceram sem Cristo e o tempo que estão conhecendo você agora, uma nova criatura em Cristo Jesus. E dizer, olha, você mudou, você foi transformado, porque antes você era de um jeito, hoje eu vejo você de uma outra maneira. Antes eu via você como uma pessoa metida, cheia de si, vaidosa, né? Difícil de lidar, um comportamento esquisito, mas hoje não. Hoje eu vejo você uma pessoa com outro semblante, né? Eu não sei se você já passou por uma experiência assim, mas alguém que ainda não sabe que Jesus está operando na sua vida, né? E que você não vê há muito tempo, há um tempo que você não vê essa pessoa, e a pessoa não sabe, né, que você tem hoje um relacionamento com Deus na sua vida. E aí ela começa ali a conversar com você, né, naquele bate-papo, matando saudade e tal, e de repente a pessoa olha para você e diz assim, você está diferente. Eu não estou conseguindo identificar o que é, mas você está diferente, né? Eu lembro de um irmão, né, que uma vez ele deu um testemunho, ele era músico, esse irmão, né, e ele tocava muito, tinha uma qualidade musical assim, muito acima da média, muito acima da média.
Mas ele era um homem assim, extremamente infeliz, extremamente feliz. Apesar de jovem, né, ele tinha vontade, várias vezes teve a vontade, isso há muitos anos atrás, de se matar, né? E aí, em conversa com a sua namorada na época, ele era jovem, né, essa namorada, tentando ajudá-lo, disse para ele assim: eu acho que você deveria voltar a estudar música, porque você gosta, isso te faz bem, né? E ele disse: mas estudar aqui em música? Porque eu acho que já estudei tudo que eu tinha que estudar em música. Para você ter uma ideia, irmãos, ele pegava o instrumento dele, ele acordava 11 horas, porque ele dava show à noite, e ficava acordado até 2, 3 da manhã. Então, 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, é o horário que ele levantava. E ele pegava um instrumento depois do almoço e ia até às 7, 8 horas da noite, quando ele começava a se aprontar para dar o show dele, para ele sair para tocar na noite. Era uma coisa assim, de doido, né? O instrumento que ele tocava, ninguém tocava igual a ele. Aí ele falou assim: tudo bem, eu vou voltar a estudar. Pois é, teu professor, que era um violonista famoso, não quero citar o nome, no Brasil, teu professor estava lá fora, ele voltou a morar no Brasil. Procura ele, de repente ele tem alguma coisa nova para te ensinar. Aí ele procurou, e quando ele chegou lá, nos primeiros minutos de conversa com o professor, ele diz assim: cara, você está diferente, eu não estou te reconhecendo, você está meio diferente. Nós estamos aqui alguns minutos conversando, você não disse nenhum palavrão ainda, e você falava 10 palavras e meia dúzia eram palavrões. O que está havendo com você? A gente não conseguia conversar sem que você fumasse pelo menos uma carteira de cigarro, você acendia um atrás do outro. E até agora não vi você acender nenhum cigarro. O que houve com você? E aí o professor dele disse: rapaz, eu preciso te contar essa história melhor. É que eu conheci uma pessoa que eu queria apresentá-la para você. Aí ele disse: quem é? É Jesus. Ele mudou minha vida. E esse moço, né, que era famoso em termos de violão no Brasil, para você ter uma ideia, ele, quando Sarah Vaughan, né, a primeira dama do jazz americano, ela vinha visitar o Brasil, ela não aceitava que outro violonista tocasse para ela, a não ser esse cara que eu estou falando. Ele é muito bom, mas ele também era extremamente vazio e infeliz. E ele também já havia tentado dar cabo da sua vida, quando ele encontrou Jesus. Então, amados, o que eu vejo é o seguinte, que Jesus quer encontrar com a gente. Ele quer que Isaías 61 aconteça na nossa vida. Ele quer tirar a tristeza e colocar a alegria. Ele quer colocar as vestes de louvor na gente. Ele quer que o espírito angustiado saia. O Senhor Jesus quer que aquilo que foi destruído de geração em geração na nossa vida seja reconstruído na sua casa, na sua família hoje, no seu casamento. Ele tem o desejo ardente no coração de te abençoar e até usar estranhos para te abençoar. Ele quer que você seja um sacerdote do Senhor. E Ele quer que todo mundo que reconheça que você é família bendita do Senhor. Aí você pensa bem, está aqui numa semana do Projeto de Vida, hoje é o dia da família. E esse é o desejo de Deus. E Jesus já falou: eu quero que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então o que está faltando nessa equação, né, espiritual? O que está faltando? Está faltando a nossa parte, irmãos. Está faltando a gente quebrantar o nosso coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Muitas vezes a gente é crente, mas não é quebrantado. É crente, mas não deixa Deus operar. A gente tem o nosso... Eu tenho o meu jeito de ver as coisas. O problema é que o seu jeito, às vezes, não é o jeito de Deus. É um jeito diferente que Deus não aprova. Então a gente precisa quebrantar o nosso coração.